Graça e a paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam na paz de Cristo. Com muita alegria, iniciando mais um vídeo do canal do Maurício Lima Júnior. Estamos aqui firmes e vamos até o fim em nome de Jesus. Amém, irmãos? Trazendo sempre aqui nos vídeos aqui, irmão, uma palavra do Senhor, uma palavra de direção, de orientação, irmão, sempre com o nosso embasamento bíblico. E hoje eu queria falar sobre as orações nossas que são atendidas, irmãos, quando Deus atende as nossas orações, mas às vezes nós temos dificuldade de entender que Deus atendeu a nossa oração, porque muitas vezes a gente quer que Deus atende a nossa oração de forma completa, em toda a plenitude do que a gente pediu, mas nós precisamos entender que às vezes Deus atende de forma diferente e com um propósito, tá joia? E aí eu tenho aqui um testemunho aqui de um fato que aconteceu com meu pai, já vou contar para vocês, mas antes eu queria trazer o texto aqui para a gente poder entender um pouco, tá? Então nosso texto hoje vai estar, irmãos, em 1 João, de capítulo 5, de versículo 14 ao versículo 15. Vamos ler lá? A palavra do Senhor diz assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. 15. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Glória a Deus. Então, Deus atende às nossas orações, irmãos. Eu sempre, irmão, para poder trazer o contexto aqui, em todas as orações minhas, eu sempre coloco a minha família. Coloco meu pai, minha mãe, meu irmão, enfim, amigos, coloco o serviço, coloco a igreja, coloco muitas pessoas nas minhas orações. E isso é constante, viu, irmãos? Todas as orações minhas eu sempre lembro dessas pessoas. A gente vem sempre acrescentando mais pessoas, mas eu nunca esqueço de orar por essas pessoas, porque eu sei que um dia essas pessoas podem, né, de repente precisar da minha oração, né? Porque a oração minha vai para Deus e Deus atende conforme a vontade dele. E eu creio muito nisso, viu, irmãos? E muitas vezes a gente tem dificuldade de entender que a oração foi atendida. Por quê? Igual eu comentei, a gente fica esperando, né, que seja algo extraordinário, mas e não vemos o cuidado de Deus. O meu pai, irmãos, ele sofreu um acidente doméstico semana passada. Tá, ele caiu de uma escada lá de casa, né? Lá tem a garagem assim, e tem um outro cômodo assim que tem um degrau com uma altura considerável, irmãos. E ele caiu e quebrou o pé. Quebrou o pé feio, tá em casa, né? Não pode andar, não pode colocar o pé no chão, enfim. Tá passando pelo processo de recuperação, que vai demorar uns 90 dias aí, mais ou menos, para recuperar 100%. Irmãos, e eu, poxa, eu poderia questionar a Deus, né? Ô Senhor, eu oro tanto para você proteger meu pai. Meu pai já, né, já não é mais novo, já tem uma idade, e o Senhor podia ter livrado ele. Irmãos, de verdade, em momento nenhum eu questionei a Deus, eu simplesmente agradeci a Deus, porque eu entendi que ali, irmãos, não foi Deus que nos protegeu, Deus do livramento. Poderia ter acontecido algo muito pior, muito pior. Ele caiu de uma altura considerável, irmãos. Poderia ter batido a cabeça, poderia ter batido a coluna, poderia ter quebrado a costela, enfim. Então, assim, o que ele quebrou foi livramento de Deus, mas com certeza, irmãos. E aí você pode pensar, mas, pô, por que Deus não livrou ele de cair? Irmãos, vou ser bem sincero. Lá é uma escada perigosa, que sempre que molha fica perigosa. Se ele não tivesse caído, irmãos, a gente nunca ia querer arrumar aquilo. E agora nós já estamos aí, não, precisamos arrumar, colocar uma fita e tal. Ou seja, poderia acontecer com outra pessoa e de repente poderia ser pior. Então Deus protegeu ele, Deus livrou ele de um mal maior, né? Para poder falar, ó, vocês precisam corrigir isso daqui, vocês precisam arrumar essa escada que outras pessoas podem se acidentar aqui e podem se acidentar de forma perigosa. Então foi livramento de Deus, foi proteção de Deus e foi direção de Deus, irmãos. Então eu agradeci muito a Deus nas minhas orações. Pai, obrigado, agradeci de verdade que nada de mal, de pior aconteceu com meu pai. O que aconteceu com ele foi, não foi assim algo muito simples, mas também, irmão, não foi grave. Deus livrou ele de outra coisa pior, como eu falei, bater a cabeça, enfim. E de repente poderia ser uma criança que poderia ter caído ali e sido pior. Então, olha o cuidado de Deus. Então, assim, irmãos, temos que ficar esperto, irmãos. Não questionar a Deus. Deus atende às nossas orações, mas nós precisamos entender como que Deus atende às nossas orações. Porque Deus atende orações e nos ensina ao mesmo tempo. Então, olha, o que eu tirei dessa lição foi isso. Deus livrou meu pai de algo pior e falou, ó, vocês precisam corrigir essa escada que mais gente pode se machucar pior ainda. Então, irmão, a gente precisa ter essa clareza, precisamos ter essa confiança que aqui João fala, aqui no capítulo 5, versículo 14 e 15, que Deus atende às nossas orações. Eu tenho certeza, irmão, que ali foi um anjo que Deus enviou para proteger meu pai de algo pior. Mas eu tenho certeza absoluta disso. Eu não tenho a mínima dúvida. E eu agradeci e fiquei feliz pelo que aconteceu com meu pai, porque eu vi que foi livramento de Deus.
Tá, irmãos? Então, espero que esse texto aí, depois dá uma refletida, lê João lá, capítulo 5, 1 João, viu? 1 João, capítulo 5, versículo 14 ao 15, pra você ver que Deus ouve as nossas orações, que Deus atende os nossos pedidos, irmãos, e que Ele tem nos livrado de algo muito pior. Amém? Então, que fica aí essa reflexão para você, que você possa, irmão, ter esse discernimento. De repente, alguma coisa aconteceu com você e você acha que não foi Deus que te livrou, que Deus não te protegeu, pelo contrário, irmão. Se você orou, Deus te protegeu. Por isso que eu falo, irmãos, mantém firme na oração. Irmãos, faz, sei lá, mais de, sei lá, uns 4 anos que eu oro direto pro meu pai, pra minha mãe, depois que eu me converti. E ó, pra você ver, hoje Deus atendeu minha oração e eu vou continuar orando para livrar ele de mal pior ainda. Tá bom? Então, irmãos, coloca as pessoas que você ama, as pessoas que você acha que precisam de oração. Coloca a sua igreja, a vida dos seus pastores, dos seus líderes, de todos os irmãos da igreja, do seu serviço, da sua família, irmãos. Continue orando, porque a gente não sabe quando vai acontecer as coisas. E quando acontecer, temos a certeza que Deus vai estar conosco. Amém? Irmãos, dando continuidade na nossa ordem cronológica, irmãos, já estamos aqui há mais de 150 dias, né, em ordem cronológica da Bíblia. Logicamente, a gente vai passando alguns dias, porque eu vou passando as tarefinhas maiores, mas na nossa jornada diária de leitura, estamos mais de 165 dias. Posso falar que estamos praticamente na metade da palavra, da Bíblia aí, para finalizar em ordem cronológica. Espero que vocês estejam fazendo essa ordem, que é com muito prazer que eu faço isso aqui para tornar a palavra do Senhor conhecida. Então, irmão, nossa tarefinha aí começa na terça, amanhã. Você vai ler na terça, depois eu vou colocar na descrição, tá? Mas nós vamos ler na terça, Salmos 3, 4, 12, 13, 28 e 55, tá bom? Na quarta, 2 Samuel 16, 18. Na quinta, Salmos 26, 40, 58, 61 e 64. Irmãos, e na sexta, 2 Samuel 19, 21. Essa é a nossa tarefa da semana. Espero que você leia. Espero que você continue nessa jornada maravilhosa que é ler a palavra do Senhor, para que você tenha esses textos aqui, irmão. Para você que na hora que acontecer alguma coisa, você sabe, já li isso aqui, tá na palavra do Senhor e foi livramento de Deus. Amém? Pai amado, Pai querido, queria te agradecer, Deus, por mais esse vídeo, Deus, que possa alcançar vidas, Pai, conforme a tua vontade, Deus. Te agradeço, Pai, por toda a sua proteção e como é bom saber que o Senhor escuta as nossas orações, Deus. Por isso eu te louvo, te agradeço e engrandeço o seu nome, Pai. Te peço também, Deus, que o Senhor proteja a vida de cada irmão que está vendo esse vídeo, Deus, que eles possam ter entendimento, discernimento de ler a tua palavra, Deus, e que eles possam ter a confiança e a certeza e a fé que o Senhor escuta as nossas orações. Por isso, Pai, proteja cada um e abençoe a vida de todos. Em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos. Fica aí no canal, curte, compartilha, se inscreva, irmãos. Mostre para alguém que está precisando dessa palavra. E que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.